Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Alguém me pediu para falar sobre o chamado caminho da cruz como um meio de encontrar a iluminação, de encontrar a paz, enfim, encontrar a plenitude. E para quem não sabe, o caminho da cruz, ou Via Crucis também, como é chamado, é uma forma que a religião cristã encontrou de tentar ensinar e explicar para os seus seguidores, para os seus fiéis, uma forma de encontrar a iluminação, digamos assim. Mesmo, como já disse outras vezes, que você declare-se ateu e contrário às ideias religiosas, a nossa sociedade, a nossa cultura está impregnada dos ensinamentos cristãos. E, observe bem, eu não estou falando dos ensinamentos de Jesus. Outras vezes, em outros vídeos, eu já falei que existe uma grande diferença, existe um grande abismo, gigantesco inclusive, entre cristianismo e Jesus. Então aqui estou falando do cristianismo, não estou falando dos ensinamentos de Jesus. E não tem como escapar, mesmo que você declare-se ateu, você está se declarando porque você está impregnado por esses ensinamentos culturais, morais, religiosos. É assim na nossa sociedade ocidental. E uma das crenças mais profundas, né, do cristianismo é justamente o de que nós alcançamos o que eles chamam comumente de salvação através do sofrimento. Então é pegado aquele momento, aquela sequência, né, final da vida de Jesus, onde logo depois que ele foi julgado, ele foi torturado, enfim, e teve que carregar a sua cruz. Essa história praticamente todos nós conhecemos. Ele teve que carregar a sua cruz até o Monte Calvário, aonde ele foi crucificado. Então existe... Aliás, tem uma coisa muito interessante, né? Para vocês verem que toda a vida de Jesus foi orquestrada por uma espiritualidade superior, por seres, né, que sabiam realmente, inclusive ele, o que estavam fazendo, porque eles deixaram através do roteiro da vida dele, também impregnada na história, na mente humana, né, no nosso DNA inclusive, toda a vida dele ficou gravada como um roteiro de autoconhecimento, de salvação, como você queira chamar. Mas existe aí, como sempre, né, não tem como não voltar a falar da grande confusão das palavras que eu falo sempre, né? Nós somos vítimas, temos sido vítimas ao longo de milênios já, mas principalmente nos 2 últimos milênios após Jesus, temos sido vítima deliberadamente da desinformação. Então, o que aconteceu com os ensinamentos de Jesus, né? Eles foram mesclados, amalgamados, né? Misturados com todas as outras religiões, diversas outras religiões que eram praticadas dentro do Império Romano. O objetivo de criar essa religião chamada católica, que significa universal, né? Catholicos significa universal em latim. O objetivo foi um objetivo político, né? Para unificar o Império Romano, que era constituído de diversos países, né? Com culturas e religiões diferentes. Então houve uma tentativa, não foi de um momento para o outro, né? Essa seita, que na época já era chamada de cristianismo,
já alcançava praticamente todo o império, então foi a saída mais lógica, né? Usar essa seita, transformá-la na religião oficial do império. Mas para isso precisou-se trazer elementos das outras religiões para politicamente agradar a todos os países, todas as culturas que pertenciam ao império. Então, altares usados em outras religiões, né? O cristianismo, o que se pode chamar daquelas igrejas primitivas, né? As eclésias, significa assembleia. Então as pequenas assembleias eram feitas em casas, né? Geralmente na casa de alguém importante na vila, alguém espiritualizado, o ancião da vila. E era uma coisa muito simples, sem altares, sem paramentos. Os paramentos foram herdados das religiões pagãs, como o judaísmo, como a própria religião romana, né? Os paramentos dos sacerdotes. Paramentos são aquelas roupas extravagantes, digamos assim, né? Enfim. E então tudo isso trouxe uma grande desinformação em torno daquilo que realmente interessava, que era os puros ensinamentos de Jesus sobre como encontrar a paz interior, como encontrar a felicidade, a plenitude, a realização, essas coisas. Os ensinamentos ficaram em segundo plano, tanto que hoje, dentro de qualquer ramificação da religião cristã, pouco se sabe sobre os ensinamentos de Jesus. E pouco se vive sobre os ensinamentos dele, né? Então, aqueles que tentaram, né, desinformar, aqueles que usaram a propaganda, né, da desinformação, conseguiram realmente o seu intento, porque para você encontrar o tesouro dos ensinamentos de Jesus precisa mergulhar fundo, precisa haver um autoconhecimento muito grande, um mergulho interior, um mergulho em si mesmo, né, muito grande, para então você conseguir compreender o que ele realmente estava ensinando por trás de toda a desinformação da religião cristã, do cristianismo, né? E o sofrimento, na verdade, é uma coisa mal explicada, né, como sempre, porque não é o sofrimento, obviamente, que leva à iluminação. Você não precisa sofrer. O sofrimento implica resistência à verdade, resistência ao que é. Você sofre porque você resiste. Então, o que leva à iluminação é o oposto do sofrimento, é a entrega. Quando você compreende que tudo é como é, e quem não compreende isso é a mente. Quem resiste é a mente. Então, quando você começa, a mente, o ego, né? Quando você começa a tirar a mente, o ego de lado, de escanteio, digamos assim, você começa a entregar-se para a vida, a aceitar a vida, não de uma forma inativa, porque daí você aprende o que é a verdadeira ação para trazer as verdadeiras mudanças que você quer na sua vida. Mas o que acontece é o seguinte, nós estamos tão mergulhados na mente, principalmente nos últimos 2 milênios, né, o que nós chamamos da era da crença, na astrologia se chama a era de peixes, que é o signo da crença praticamente, pode-se dizer assim, né, bem basicamente, né, bem superficialmente. Então nós estamos saindo dessa era das crenças, mas essa saída não é sem uma certa confusão, digamos assim, uma confusão com toda a desinformação que nos foi deixada. E, lógico, o sofrimento não escapa disso. Então, não é o sofrimento que ilumina, só que nós resistimos tanto, que sofremos tanto, que chegamos a um ponto que cansamos de sofrer. Então, de certa forma, eu espero estar sendo claro nisso, de certa forma o sofrimento é um caminho,
mas não é o caminho. O sofrimento, praticamente para a grande maioria das pessoas que está adormecida, é a única maneira de acordar. Então a vida nos estapeia, a vida nos maltrata, digamos assim, né? Entre aspas, porque não é a vida que nos maltrata, somos nós mesmos, né? Mas na tentativa de nos acordar, pura e simplesmente. Mas a gente teima, muitas vezes vida após vida após vida, nós teimamos em nos identificar com a mente, com aquilo que nós imaginamos ser, com o nosso falso centro. E na medida que nós acordamos, que nós despertamos, nós vamos nos entregando. Isso aí é natural. Não há mais uma tentativa de dominar os resultados, de manipular os resultados. O caminho da verdadeira meditação, inclusive, é isso, é apenas observação. É quando não há mais manipulação daquilo que está passando na nossa mente. Nada disso, é apenas observação. Oh, passou isso, legal. Oh, passou aquilo, beleza, vai, passa, não fica. Mas nós temos a tendência, a nossa mente tem a tendência de se apegar a tudo. Então, que fique entendido que o sofrimento não é o caminho da iluminação. Infelizmente, tem sido o caminho por causa da nossa resistência. A entrega, a aceitação, mas acima de tudo a compreensão. Não é uma resignação inativa, como eu disse. Você tem que buscar compreender, é o entendimento que faz com que você se entregue. Não é a cegueira. Você vai buscar a compreensão daquilo que está acontecendo na sua vida, a compreensão do mecanismo da sua mente, enfim, como a sua mente funciona. Você vai procurar entender, compreender e principalmente compreender as leis da existência. Isso é importante. Na medida que você vai compreendendo, o que significa que a sua consciência vai ampliando, você vai se entregando. É o oposto, não é o sofrimento, não é o caminho da cruz que te leva à iluminação, e sim o entendimento, a compreensão, a entrega e a aceitação. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades e compartilhar os vídeos com seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.